Olá, Vasco. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar com o Projeto Mem News e partilhar aqui as suas experiências com as notícias. Vou Obrigado. começar aqui a fazer algumas perguntas de contexto e eu pedi para o Vasco contar-nos um pouco sobre si. A idade, o que é que faz, o nome completo, o nível de escolaridade, enfim. O meu nome é Vasco de Vasconcelos Marques, sou natural de Setúbal, tenho 20 anos e sou estudante. Estou a tirar neste momento uma licenciatura em Ciência Política na Universidade de Lisboa. Ok. E pode contar-nos um pouco sobre o seu contexto familiar? Ainda vive com a família, tem irmãos, um bocadinho da profissão dos seus pais, enfim, o contexto em que cresceu. Certo. Então, o meu pai é engenheiro e a minminha mãe é tesoureira numa escola secundária que eu frequentei. Tenho um irmão mais novo, com 15 anos, que também está agora no 10º ano, nessa mesma escola secundária. O meu contexto familiar sempre foi privilegiado, nunca tive falta de recursos, sejam esses sociais ou financeiros. Sempre pude experienciar tudo aquilo que a vida nos tem para dar, a nível social. Tive a oportunidade de estudar, de fazer Erasmus e, portanto, cresci num ambiente muito saudável e muito feliz. E pode descrever um pouco aqui do seu percurso escolar? Onde é que estudou, onde é que fez a escola secundária, qual foi a área que estudou no secundário, enfim. Eu fiz a escola sempre na zona de Setúbal. A primária foi na Escola dos Arcos. Entretanto, estive na preparatória, na Escola Barbosa do Cás, e posteriormente fiz do 7º ao 12º nessa Escola Secundária do Cás, onde a minha mãe trabalha e onde o meu irmão estuda atualmente. Nessa altura, no do secundário, estudei Economia, Ciências Socioeconómicas e mais tarde entrei para a universidade, como já tinha dito, para Ciência Política. E apesar de ser assim a área das humanidades, agora da licenciatura, sempre foi uma vertente que me admirou bastante. Na altura do secundário tinha a ideia de entrar para a Força Aérea e para tal precisava dos exames de matemática e português e, portanto, tinha duas opções, ou a área de ciências ou a área de economia e, portanto, acabei por escolher aquela que me agradava mais. Entretanto, não tive a oportunidade por causa dos exames e então que tinha sempre um plano B e essa vertente da diplomacia, da política, sempre me interessou bastante e acabei por entrar e agora estou no último ano da licenciatura. Então, já é concludente. É verdade. E já teve alguma experiência profissional? Já trabalhou nas férias ou trabalha de algum modo? Então já tive algumas experiências profissionais na minha área e não só. Já tive a oportunidade de realizar um estágio na Embaixada de Cabo Verde durante o verão, um período de cerca de 3 meses, e foi uma experiência que me enriqueceu bastante e que me fez escolher a minha área de interesse da diplomacia. Também já tive a oportunidade de trabalhar num clube de ténis, na altura num torneio internacional, onde pude fazer parte da logística, ia levar jogadores ao aeroporto, ia buscar, portanto essa parte de logística que é preciso num torneio internacional. E já fiz também Erasmus, que também já tinha referido, fiz em Praga no semestre passado, portanto no segundo semestre do meu segundo ano da licenciatura e portanto foi incrível, muito bom. Então entramos agora na parte das notícias, conversar um bocadinho mesmo sobre a sua relação com as notícias e queria começar a perguntar como é que é a sua relação com a família e as notícias, não é? Vocês veem que tipo de notícias consomem, onde consomem, se conversam sobre as notícias em família? Sim, sempre falámos em casa bastante sobre as notícias, os canais de informação sempre estiveram também muito próximo, em minha casa também através da televisão, com a minha mãe e com o meu pai também, por exemplo, sempre que ia para a escola ouvíamos rádio, falávamos sobre as notícias, sobre aquilo que estava a acontecer, quer nacionalmente, quer internacionalmente, e portanto sempre cresci perto desses meios de comunicação e portanto sempre falamos bastante sobre notícias. Já falou um bocadinho aqui que são canais de televisão que mais veem, não é? Exatamente.
pode dizer aqui especificamente que canais assistem mais, ou que programas assistem mais, e além da televisão, se consomem rádio, jornais impressos ou online, enfim, em geral, qual é aqui o consumo, não é, de notícias no seu ambiente familiar? Portanto, o mais frequente é os canais de televisão. Normalmente só estamos todos juntos em casa por volta da hora do jantar, devido às diferentes rotinas, e assistimos sempre ao Jornal da Noite, na SIC, ou então na RTP1, ao Telejornal. Em relação ao rádio, como já tinha dito, normalmente também ouço diariamente, ou ouvia na altura que andava no secundário, e a minha mãe sempre teve preferência pela M80, e paralelamente o meu pai sempre foi mais fã da rádio comercial e, portanto, sempre estive envolvido nessas duas e talvez sim, a RTP1 e a SIC e depois a rádio comercial e a M80, sim. Okay. Ainda é muito jovem, mas consegue lembrar assim quando é que começou a se interessar mais pelas notícias, que idade tinha e por quê ou em que contexto começou a consumir ou a dar mais atenção, não é, às notícias? Certo. Portanto, sempre ouvi bastante as notícias, sempre fui interessado de um modo geral, mas diria que talvez quando mudei, quando me interessei ainda mais, quando comecei a ter uma escuta mais ativa, foi na altura do Covid-19, que me marcou, foi a minha fase da adolescência, tinha mais ou menos 15 anos, portanto foi algo bastante novo, que gerou bastante medo e, portanto, a partir daí, dessa altura, acabei por começar a ouvir mais notícias e diria que sim, que foi talvez a pandemia que me fez ouvir mais e de uma forma mais intensa, também pelo medo do desconhecido. E qual foi o primeiro meio de comunicação que lembra de ter tido contato quando criança e de ter visto notícias ou ouvido, não é, notícias? Era aquilo que tinha dito, nós sempre em casa sempre tivemos sempre, é raro estar em casa e não estar pelo menos uma televisão ligada. A minha mãe mesmo a fazer o jantar, ou o meu pai, sempre com a televisão ligada, mesmo não estejam a assistir, a ouvir pelo menos aquilo que estão a programar. Portanto, sempre tive a televisão ligada e pronto. Costuma ler normalmente jornais, acompanhar ou revistas? Como é que é o seu consumo de notícias em jornais? De papel ou online, não é? Sim, confesso que gostava de ler mais os jornais impressos, contudo sei que os caminhos para onde caminhamos fazem com que haja cada vez menos essa opção, porque cada vez mais o meio digital está a crescer, está a evoluir e acaba por, pelo menos para mim, na minha experiência, acaba por se tornar mais prático. Também derivado à licenciatura que eu frequento, Ciência Política, tenho a necessidade sempre de estar a par da conjuntura política e não só nacional e internacional e, portanto, acabo por consumir os jornais de uma forma muito mais online, na internet, e seria talvez a área, o meio de comunicação que consumo mais notícias. E quais jornais vê mais frequentemente e quais jornais lê mais frequentemente? Normalmente é a CNN, por ser internacional, uma companhia internacional, uma empresa internacional, mas também depois tenho outra vertente, que é uma vertente de notícias mais desportivas, onde gosto de ler também o jornal O Jogo ou A Bola, portanto diria que esses três são... É o que mais? Sim. Já falou que, em geral, conversa com a família sobre notícias e com os amigos, né? Já que está na faculdade também de Ciência Política. Sim. Conversam sobre a atualidade, que lembra de algumas notícias que comentaram entre colegas, entre amigos? Sim. Quando andava na primária, sempre foi notícias mais relacionadas com o futebol. Acho que é transversal às gerações que, pelo menos, se calhar, os jovens, os rapazes, sonham sempre em ser jogadores de futebol e, portanto, é inevitável não falarmos sobre as notícias de mercado, notícias de futebol, também ligado aos clubes. Agora, nesta altura que frequento a faculdade em Ciência Política, também tenho talvez essa paixão pelas notícias, pelo cenário político, também nos fazem todos os dias comentarmos sobre tudo o que acontece, tudo o que está a acontecer, e diria que se calhar também as eleições presidenciais dos Estados Unidos,
que ocorreram foram se calhar aí um momento marcante, onde houve mais debates, mais polémicas. Também o facto de o governo ter caído já diversas vezes nos últimos 2 anos também nos fez ter, até foi bom para aquilo que eu estudo, não é? Analisarmos a conjuntura política nacional, sempre foi algo bastante cultivado, pelo menos na minha faculdade, nessa área. E portanto, sim, falamos todos os dias sobre todas as notícias. E, em geral, mais sobre política, é isso? Exatamente. Dado o curso e dados o Exatamente. tema central das notícias seria política, que falam mais. Nós falamos sobre política nacional e internacional, mas sim, é maioritariamente política nacional. Agora também estamos perto das eleições autárquicas, portanto também, mesmo em contexto de sala de aula, falamos diariamente sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que estamos a viver e, portanto, sim. Diria, ainda é muito jovem, mas diria que o seu consumo de notícias mudou ao longo do tempo? Mudou muito, por exemplo, quando saiu da escola para a universidade? O que é que mudou, não é, na forma como consome notícias nos últimos anos? Sim, eu, tal como já referi, sempre assisti às notícias, mas o facto de estar nesta licenciatura faz-me ter sempre de estar a par daquilo que está a acontecer. E isso obriga-me quase a ler as notícias e diria que antigamente, na altura do secundário, via mais na televisão ao final do dia e agora através do telefone tenho uma aplicação instalada da CNN onde consigo ler os títulos das notícias e rapidamente, com um clique, consigo entrar, ler a notícia toda e, portanto, diria que foi talvez a maior mudança. Quando andava no secundário, era ao final do dia, uma vez por dia via o canal generalista que mostrava as notícias. Agora, a cada minuto, a cada hora, há sempre uma notícia, umas que nos interessem mais abrimos ou não, e, portanto, diria que foi maioritariamente isso. E já falou que tem mais um consumo de notícias online do que impresso, mas costuma comprar ou já comprou com alguma frequência jornais ou revistas impressos? Eu, particularmente, nunca o fiz, mas o meu pai sempre teve mais essa prática, maioritariamente na altura das férias, onde tinha uma rotina um pouco diferente. Nas férias, por exemplo, no Algarve, gostávamos de sair de manhã e o meu pai comprava o jornal, lia um pouco e falava connosco, mas eu pessoalmente não, sempre tive mais, também pela geração à que pertence, sempre foi mais ligado ao online. E na rádio, houve notícias? Estava a falar um bocadinho das preferências de rádio do pai e da mãe, não é? Sim. Mas costuma ouvir notícias em rádio também ou não? Sim, costumo, ainda que consuma muito menos do que a televisão ou mesmo através do telemóvel ou do computador online, acabo por ouvir apenas quando utilizo o carro ou quando estou com os meus pais no carro. Portanto, em casa também temos essa possibilidade de ligar o rádio, mas não é tão frequente. Portanto, eu diria que o rádio é maioritariamente nessas ocasiões e mesmo para ouvir música, atualmente temos sempre outras aplicações no telefone, portanto acaba por não ser tão regular. E podcasts, Vasco? É ouvinte de podcasts ou algum podcast da área política ou da atualidade? Sim. Ouço maioritariamente 2 podcasts sobre política, um da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem vários tópicos e, portanto, tem uma área dedicada só à política que ouço, onde são convidados pessoas que dominam determinada área e em que debatem um pouco sobre tal área. E depois outro podcast que se chama Despolariza, que é um podcast também bastante bom, que eu recomendo. Ouço semanalmente e são episódios ainda que grandes que gosto de ouvir, com também diferentes convidados, de diferentes faixas etárias, com diferentes experiências e portanto, em relação à política, maioritariamente esses 2 podcasts. E depois, claro, também consumo 1 ou 2 podcasts de humor ou acerca de futebol. Portanto, diria que sim, os podcasts estão bastante presentes no meu cotidiano e ouço diariamente. Okay. Em relação aos telejornais, já falou um pouco,
Pode só aqui reforçar quais são os telejornais que mais assiste, com mais frequência? Sim, o telejornal é maioritariamente na SIC, o Jornal da Noite, ou na RTP1, o telejornal. Ainda que eu no meu telefone tenha a CNN, eu gosto de ter essas diferentes perspectivas, né? Esses diferentes canais, fontes de informação. Portanto, diria que na televisão, maioritariamente a RTP1 e a SIC, e no telefone acaba por ser a CNN. Assim. E na internet, segue jornais, por exemplo, em redes sociais? Tem perfis em redes sociais e segue jornais? Ou procura os websites dos jornais? Enfim, como é que é o seu consumo de notícias via internet? Sim, tenho redes sociais e acabo por também seguir diferentes jornais, revistas e, portanto, atualmente é muito fácil aceder à informação. Portanto, mesmo a dar scroll na rede social, mesmo que não seja essa a nossa intenção, acaba por nos aparecer e, maioritariamente, a CNN, que já referi, e quando aparece uma notícia, com 2 cliques conseguimos aceder à biografia da página, que nos leva diretamente para o site e, portanto, acaba por ser muito fácil de aceder às notícias. Portanto, até mesmo nas redes sociais, acaba por estar em contacto permanente com as notícias. Sim. E segue jornais nas redes sociais? Sigo diferentes. Sigo Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e sigo também o Observador, Expresso e depois os canais generalistas, a SIC, a CNN, sigo diversos. Sim. E recebe no seu e-mail alguns boletins diários de jornais ou compilações de notícias? Por exemplo, pelo facto de estar ligado à CNN através do telefone, no meu e-mail é diário. Todas as notícias que eu recebo através da notificação são enviadas também paralelamente para o meu e-mail. Depois existem outros canais na qual, por alguma situação, já posso ter inserido o meu e-mail ou talvez para fazer um login quando entrei e acabo por também receber, ainda que não seja a fonte onde eu vá aceder à notícia, acabo por receber sempre assim no meu e-mail também. Recorda-se de alguma notícia que lhe marcou, que causou um grande impacto, não é? Eventos que mudaram, não é, a sua perspectiva sobre o mundo, enfim. Quando era mais novo, lembro-me da crise de 2008, ainda que em 2008 não me lembro porque tinha 3 anos, mas lembro-me mais tarde das consequências que trouxe para Portugal. Sim. Na altura da Troika, lembro-me de falar em casa, como já tinha mencionado, nós falamos diariamente sobre as notícias, sobre o que acontece e lembro-me de falarmos sobre as complicações que estavam presentes na nossa vida, das dificuldades financeiras que se faziam sentir. A pandemia é também talvez o caso mais gritante, onde já tinha mais maturidade, onde já tinha outra maneira de ver, de olhar para as coisas, sendo que, por estar em contacto diário e permanente, houve uma altura que decidimos em casa deixar de assistir às notícias, porque pelo tal poder que esses canais de informação trazem, acabámos por sentir que já nos tornavam prejudiciais. Tal era o medo que se fazia chegar de ouvirmos diariamente centenas de mortes, centenas de casos. Portanto, sim, esses 2. E de mais algum evento ou acontecimento internacional que tenha seguido, que tenha acompanhado através das notícias? Lembro-me também dos ataques terroristas em Saint-Denis, em Paris. Lembro-me de falarmos sobre isso. Lembro-me de em casa isso ter tido bastante impacto, mesmo no meio escolar, de falarmos sobre isso também nas aulas e talvez as primeiras eleições em que Donald Trump foi eleito, também já pelo gosto da política, sobretudo aquilo que nos chegava daqueles Estados Unidos, que é uma hegemonia mundial e do presidente que tinham à frente, e agora então, nas últimas eleições em que voltou a ser reeleito, acaba por ser talvez esses os eventos mais marcantes. E pensando aqui ao longo da sua vida, qual seria o meio de comunicação que mais lhe marcou em relação aos conteúdos noticiosos? Né? Dentre todos esses meios que diz que consomem, qual que acha que é o principal, não é? O que mais impactou em termos de conteúdos noticiosos? Diria que é maioritariamente a internet,
é aquele onde consumo mais notícias, onde assisto mais, onde também recebo todas as informações e acaba por ser talvez o mais impactante na minha vida, ainda que a televisão, por outro lado, me tenha acompanhado desde que sou criança até agora. Portanto, diria esses dois, não consigo realmente escolher. Hoje em dia eu utilizo mais a internet para consumo de notícias, mas a televisão também é bastante importante, derivada de todos esses anos. E acha que as notícias influenciam ou de algum modo moldam a forma como compreende o mundo? Eu acredito que sim. Eu acho que tem bastante poder na forma como nós vemos a sociedade, na forma como nós atuamos até. Portanto, eu diria que sim. Eu acredito que as notícias têm o poder bastante positivo, mas por outro lado também podem ter uma preponderância negativa, voltando um pouco atrás, aquele exemplo do Covid-19, onde diariamente recebíamos as notícias dos casos, do número de infecções e que acabou por nos carregar de um tal medo que até já tínhamos já nos antagonizávamos um pouco essa ideia de todos os dias vermos que o número de casos estava a aumentar, de ser algo desconhecido, que tínhamos algum medo, algum não bastante. Portanto, diria que sim, é bastante importante. Tendo em conta esse contexto que está a me falar, as notícias são importantes e por que elas seriam importantes? Sim, as notícias são importantes porque nos mantêm a par daquilo que acontece todos os dias, a todas as horas. Ainda mais com a internet, que nos permite saber o que acontece do outro lado do mundo em poucos segundos. Acredito que tem um impacto enorme na forma como nós agimos também, posteriormente, na forma como nós vemos a sociedade, como encaramos a sociedade e, portanto, diria que sim, que isso é... E de que modo a sociedade e as pessoas se beneficiam das notícias? Qual é o benefício, né, que as notícias representam para a nossa sociedade? Sim, há diversos benefícios, utilizando talvez aquele que agora me vem à memória, não seja também por exemplo, os programas eleitorais, nas eleições. Eu não sei se existe muita gente que vá ver os programas eleitorais impressos ou que os imprima. Acredito que hoje é através dos debates que se vêem na televisão, através das ideias que os políticos trazem aos debates, dos canais de informação e também eu diria que esse exemplo prático é talvez um dos que mostra a importância dos canais e um dos benefícios que nos trazem. E o Vasco partilha notícias nas redes sociais ou os seus amigos partilham notícias? Como é que é essa troca, né, de informação via redes sociais? Lê o que os amigos partilham, por exemplo? Sim, temos até vários grupos. Tenho um grupo com amigos que se interessam mais por futebol, onde mandamos notícias uns aos outros. Também nas redes sociais, se vir alguma notícia que me interesse e que acho de bom tom partilhar nas redes sociais, faço. E depois tenho também outro grupo com amigos da faculdade, que em relação à política está sempre a mandar todos os dias e, portanto, comentamos diversas áreas, sim. Já ouviu falar de desinformação e acredita que as redes sociais têm aqui um papel importante, não é, nessa crise da informação em que muitas pessoas acreditam que nós vivemos hoje? Sim, já ouvi falar de desinformação. Acho que tem também, é esse talvez o lado negativo de que a informação na internet e nos canais de informação nos pode trazer, é que há cada vez mais uma emergência dessas fake news, dessa desinformação. Acredito também que a inteligência artificial é também um grande instrumento para essa partilha de desinformação, das fake news. Atualmente podemos adulterar uma imagem, adulterar a voz, fazendo-nos passar por alguém que não somos, ou alguma figura dizer algo que não tinha dito, afinal. Portanto, tudo sim. E já leu ou consumiu notícias que não conhecia a fonte de pessoas ou de fontes desconhecidas e desconfiou também dessas notícias? Já vi algumas notícias que
que geraram alguma desconfiança naquela que era a fonte. Lembrando-me agora de um exemplo prático, temos, por exemplo, o caso do Chega, em Portugal, que eu também, pela área em que estou na faculdade, é também alvo de estudo, em cadeiras, em diversas unidades curriculares que eu tenho. Portanto, falamos bastante sobre o poder que tem um líder destes nessa desinformação e aquilo que se pode fazer para combater. Como tinha dito, eu também assisto diariamente ao Jornal da Noite e também tem agora o Polígrafo, que é também uma forma de combater essa desinformação que assiste e que acho que é serviço público. Como é que acha que os jovens interagem com as notícias hoje? Será que mudou muito a forma como os jovens consomem notícias em relação, por exemplo, aos vossos pais? Eu acredito que sim. Eu acredito que a minha geração é muito mais crítica em relação à geração dos meus pais, também pela evolução da informação, das fontes de informação, pela evolução da própria tecnologia, que hoje conseguimos ir à procura da veracidade dessa informação. Talvez no tempo dos meus pais, aquilo que eles ouviam tomavam como certo e nós, mesmo que nos digam que é certo, pelo menos a minha experiência diz-me que os jovens hoje tentam ir à procura do porquê dessa informação. Portanto, acredito que há essa mudança na forma como percepcionamos as notícias e a informação. E como é que vê o jornalismo em Portugal? Confia no jornalismo que é feito no país? Confia nos jornalistas portugueses? Eu diria que em geral confio. Acredito que hoje se confio menos do que na geração dos meus pais. Por isso mesmo, porque hoje conseguimos ter acesso às fontes, conseguimos ir perceber os porquês. Contudo, sei que também cresce essas fake news, essa desinformação e também pela minha experiência acabo por ir à procura dessa verdade, de procurar aquilo que está certo, tentar perceber mais ou menos essa ideia. Já falou aqui que consome vários meios, não é? Que vê televisão, consome bastante através da internet. Qual é a diferença e qual é a vantagem e desvantagem de comparar esses diversos meios, não é? De consumir notícias através da televisão, através das redes sociais, ou da internet, ou da rádio, né? Que diferentes papéis e quais são as semelhanças e diferenças entre esses veículos de comunicação? Eu diria que a rádio tem um papel bastante importante naquela que é as viagens, em que não podemos estar a assistir à televisão ou estar no telefone. Através da audição conseguimos ouvir diversas notícias, não é? E ter acesso às notícias. Por outro lado, a televisão é também importante, mas acredito que sem ser os canais generalistas, portanto, sem ser essa SIC, a CNN, há também a ideia de que, como apresentam o jornal à tarde, de manhã, à tarde e à noite, há também, talvez, em poucas horas, aquela notícia que transmitiram pode já não estar atualizada. E é isso que, talvez, a internet tem o maior benefício nesse aspecto, não é? Porque conseguimos estar em segundos sempre a par daquilo que está a acontecer na conjuntura nacional e internacional. Contou aqui que fez Erasmus, não foi? Onde? Em Praga. Praga. Exato. Notou alguma diferença no consumo de notícias lá e comparar com Portugal? Ou será que é diferente? Quais são as semelhanças e diferenças, por exemplo, da relação das pessoas com as notícias em Praga ou em Lisboa, por exemplo? Sim. Eu, por acaso, nesse Erasmus tive uma unidade curricular que era princípios de jornalismo e estudávamos precisamente essas diferenças, pelo menos dentro da Europa, e acredito acredito não, através de estudos que pude ver nessa cadeira, há mais populismo na Chequia do que em Portugal. As pessoas ainda têm bastante influência da União Soviética nesse país e isso tem um peso bastante importante na forma como percepcionam as notícias, na forma como veem a sociedade. Ainda estão um pouco antagonizados à ideia do capitalismo, sabem as consequências devastadoras que a União
Soviética causou, mas os próprios canais financiados pelo Estado ainda propagam uma informação que atrai essa ideia da União Soviética, da Rússia, utilizando, por exemplo, esse caso da guerra da Rússia com a Ucrânia. Há também essa percepção onde eu fiz um trabalho em que comparei algumas notícias postadas nas redes sociais num canal generalista da Chequia e noutro português, e acabámos por, com a ajuda do meu professor, conseguir perceber que havia ali um padrão de uma ascensão do populismo, dessa ideia também de antagonização ao capitalismo, e portanto diria que essas são as maiores diferenças. Um contexto também social e político muito diferente dos dois países, não é? Sim. E como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal? Acha que no contexto atual, comparando com, é muito jovem ainda, mas comparando com poucos anos atrás, o que vê de diferente, o que acha que mudou no contexto jornalístico em Portugal? Acredito que hoje há uma maior necessidade de mostrar a fonte da informação, de comprovar que aquilo que é noticiado é real, derivado dessa crescente ideia das fake news, da desinformação. Acredito que essa é a principal diferença. Hoje há talvez uma maior necessidade e urgência de mostrar as fontes da informação, de mostrar aquilo que é certo ou errado, através dessa ideia, sim. E apesar desse contexto desafiante, né, da desinformação, acha que o jornalismo cumpre o seu papel na sociedade hoje? Eu acredito que o jornalismo cumpre o seu papel, mas também acredito que hoje tem um papel menos importante do que há uns anos atrás, e acredito que com o passar dos anos o papel do jornalismo se torna cada vez menos importante. E isso deve-se maioritariamente à internet, à evolução, à globalização, que é também um fator interessante. Por ter outras fontes de informação além do jornalismo, é nesse sentido que está a falar? É nesse sentido, porque estamos numa sociedade, vivemos num mundo altamente globalizado, num mercado cada vez mais competitivo, e acredito que o jornalismo, pelo menos em Portugal, pelo menos no cenário europeu, visualizando assim dessa forma, acho que há de ter cada vez menos impacto, né, porque a tecnologia está a avançar a passos largos, evoluímos mais nos últimos 20 anos do que nos 100 anos anteriores, e isso é bastante importante nessa percepção do jornalismo. Eu acredito que se torne cada vez menos importante porque temos cada vez mais acesso à informação. Independente do jornalismo, é isso? De outras fontes que não jornalísticas? Eu diferencio o jornalismo da informação. Claro, sim. Eu acredito que, derivado a termos cada vez mais instrumentos de acesso à informação, o papel do jornalismo se torna cada vez menos importante. Okay. Diria que sim. Estamos aqui a concluir a entrevista e gostava de perguntar se queria acrescentar mais alguma coisa nesse nosso debate, alguma coisa que ficou por dizer e gostaria aqui de deixar registrado na entrevista. Acho que os meios de comunicação social são muito importantes para o mundo. Acho que são bastante importantes para a nossa sociedade e acho que, voltando um bocadinho atrás daquilo que eu tinha dito, cumprem o seu papel e também tenho alguns receios, particularmente por estar nesta geração de mudança, em que se calhar há 20 anos utilizavas mais o jornal impresso, e hoje se utiliza mais a internet. Eu acredito que se perdeu algumas qualidades com algumas técnicas com essa transição, mas devido ao mundo em que vivemos é cada vez mais urgente viver num cenário mais globalizado, adaptarmos cada vez mais à evolução tecnológica e, portanto, acho que ainda temos uma luta grande pela frente nessa atualização. Só a última pergunta que estava pensando no que está a dizer, em comparação à resposta anterior, qual seriam as consequências positivas ou negativas dessa perda de presença ou poder, digamos assim, do jornalismo, né? Que estava a falar sobre isso. Há já estudos na Suécia
que mostram que essa transição do impresso, do escrito para o tecnológico, há já uma perda de qualidade na escrita. Isso é algo que é bastante importante na forma como nós percebemos a sociedade, essas evoluções, os impactos que têm. Por outro lado, também acredito que a nível da educação, por exemplo, acho que a ideia de cada vez nas aulas, por exemplo, utilizarmos mais os meios tecnológicos é também uma preparação para aquele que é o futuro. E, portanto, apesar de nós perdermos algumas qualidades na escrita, se calhar no nosso desenvolvimento intelectual, ganhamos outras aptidões que nos preparam melhor para o futuro, porque é para o lado da tecnologia que nós caminhamos. E, portanto, diria que sim, que há essas duas perdas, mas que temos de nos adaptar ao nosso cenário. Ok, muito obrigada, Vasco. Obrigado. Obrigada por participar do projeto Meme News. Obrigado.